Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Prazer retornar. Muito feliz de verdade. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz por voltar a gravar esse canal que me traz muita alegria. Situações, vamos esperar em Deus aí que não aconteça mais nada. Eu quero ser mais contínuo no canal. E eu já venho trazendo logo de imediato algumas coisas que remetem ao, à palavra do Senhor, óbvio, e que me deixa muito feliz de participar de um grupo chamado Falando de Jesus e Sua Palavra. Cara, fui convidado, né? E foi, eu acho que uma das melhores coisas que aconteceram para mim em 2026. Terminei um curso agora da CD. Para quem não sabe, eu congrego na PIB, Primeira Igreja Batista aqui em Salvador. Shalom, shalom para todos. Assim, fazer parte desse grupo que terminou agora, tem tanta coisa para falar, mas eu sei que nesse vídeo aqui, geralmente quando a gente volta, tem muita coisa, né, para ser exposta, mas eu vou deixar para o segundo vídeo. Eu vou comentar sobre esse grupo que eu faço parte, que é o Falando de Jesus e Sua Palavra, até mesmo porque são levantados questionamentos e isso faz com que a gente trabalhe a vontade, né, de estar na presença do Senhor e estudando a palavra dele para sermos salvos, óbvio, né? Amamos esse nosso Deus tremendo, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso, ver esse amor todo, eu ouvi de uma irmãzinha que mandou para mim, minha irmã Neu, algo muito interessante de um corte de um padre. Ele fala algo tremendo, algo que realmente vai sacudir aí a mente de vocês. Ele fala algo assim: nós temos que amar como Jesus nos amou. Realmente, a gente busca o caráter de Cristo, mas quando ele fala o amor, ele fala sobre o amor que dói. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, o amor que dói é. Você sabe o que é amar e orar, né? Porque orar é amar os nossos inimigos, aquela pessoa que te fez mal e você olhar e dizer, ei, eu tenho um caráter de Cristo. Eu sei que é muito difícil, por isso que eu falei que ia sacudir o seu cérebro aí, o seu coração. Mas é isso. E depois que a gente percebe essas coisas, não exclua às vezes essa situação por você ser cristão, somos irmãos em Cristo. E às vezes a gente. É aquele lance, né? Galgar aquilo que pra gente é bom, reter o que é bom, né? E assim, o que esse padre falou realmente chamou muita atenção, muito minha atenção. Ele realmente que a paz do Senhor Jesus Cristo reine no coração dele, porque isso não é fácil, principalmente no mundo de hoje. Mas vamos lá. Você que aqui caiu de paraquedas, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de todas para que você receba mais desses nossos comentários da palavra do Senhor que aqui vier, principalmente daqueles que são inscritos, né? E eu sei que vai rolar muita resposta, né? Vamos lá, me perdoe, mas eu não sei aqui do meu amigo o Guincho Bahia. Tá um F aqui, eu nem chegou a me perguntar para eles, mas eles sabem de quem eu estou falando e eu vou garantir para vocês que eu falo o nome dele no próximo vídeo, é porque nem todos aqui eu coloquei, personalizei, mas está aqui. E aí ele fala algo sensacional. Bom dia. Por que é difícil ser fiel, ser honesto, ser justo, ser verdadeiro? Uau. Vamos lá? Vamos para as respostas? Bom, aqui eu tenho algumas respostas que meio que tem a resposta, claro, óbvia, aquela em que eu vou chegar, que o Rogério fala, né? Para meio que dar um time nessa conversa. Não é bem assim, deu um time no grupo, né? Porque se a gente for, como eu estou abrindo aqui para vocês essa situação, não termina. Né? Eu nem dei minha resposta. Estou aqui, vou ler a deles, mas nem dei minha resposta. Disse que ia dar no canal, gravando. E
porque realmente é algo difícil de responder. É difícil. Mas vamos lá. A resposta de Deus é bom o tempo todo. Bom dia de paz e graça. Creio que por conta das atitudes e falta de amor humano, desde o princípio, Deus, Jesus Cristo, sempre tiveram essa dificuldade com humanos. Porém, a fidelidade de ambos é além de qualquer limite, suportável de nós seres. E como você sempre fala, irmão, nossa tendência é inclinação para o mal. Porém, a gente renuncia à luta todos os dias na contramão disso. Todos os dias. Lembra que eu falei no começo? O caráter de Cristo. Essas coisas virão. E a gente se baseia naquela palavra que diz, eu venci o mundo, então vocês também vencerão. Né? E eu costumo falar que somos o sal da terra. Geralmente não, a gente compreende que sem sal a comida não tem sabor. E, poxa, Daniel, mas sabor é quando você resolve ter o caráter de Cristo, essas coisas vêm, você resolve seguir a Ele, em vez de se inclinar para o lado do mal, se inclinar para a palavra do Senhor. Não, isso não é só para você, isso é para as pessoas que estão do seu lado e como vai repercutir, como você meio que responde às situações mundanas. E pode crer que geralmente não é para nós, é sempre para quem está ao nosso lado. É por isso que o cristão não é cristão pela forma que ele fala, mas aquilo que ele conduz à sua vida, né? Então, realmente é muito mais pelo que nós fazemos do que pelo que nós falamos. E aí, ainda ele responde, né, que nós humanos procuramos ao máximo sermos justos e fiéis. Porém, nossas atitudes não moldadas pela reciprocidade em sua maioria das vezes. Se alguém é bom conosco, somos bons também. Se alguém é ruim conosco, continuamos a sermos bons. Se alguém é horrível conosco, aí já procuramos, no mínimo, querer aquela pessoa longe de nós. Coisa que Jesus não faria, mas infelizmente esses somos nós, humanos, lutando a cada dia para sermos melhores que o momento anterior. Sabe as palavras, irmão? É isso mesmo. É meio que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, foi o que eu falei há pouco. E essas aflições, às vezes, nos faz entender que é melhor que a gente se desvie. Mas eu creio que essa pessoa não errará 77 vezes 7 vezes conosco. E lembra do que eu falei no início do vídeo, amar um amor que dói. Mas a gente também não pode medir a dor que o outro sentiu, né? Então, cada qual sabe se afasta aquela pessoa ou se continua aí tendo provações para ser aprovado. E, assim, o que Deus quiser, Ele vai colocar para que a gente seja aprovado, vai deixar com que aconteça para a gente ser aprovado. Não tem condições de correr, mas se você sente isso no seu coração que é melhor dar um tempo sobre aquela pessoa, sim, faça. É melhor porque aquele lance, você sabe que você não vai se dar bem se algo acontecer de novo com você por um ato daquela mesma pessoa. Eu creio que ore a Deus por ela, né? Estou vendo um negócio branco aqui. Peça a Deus que ilumine os caminhos dela e que ela mude, né? Porque eu sei como é difícil. Tem coisas que é muito difícil. Mas vamos lá. Léo, respondendo ao do irmão, ele fala, com certeza, irmão, nosso coração, mente é inclinado a fazer o mal, o errado, até porque é mais simples e fácil você fazer o errado, como diz a palavra, o bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu já estou fazendo. Aqui é Paulo, mediante aos seus pensamentos e ele mostra como nós somos fracos, né? Fracos e sim, fraco, porque assim, o que Cristo quer é uma dependência dele. A força está nele, tanto que ele fala, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Quando eu busco fazer aquilo que ele faria, eu estou buscando o reino. Quando eu faço isso mediante a situação, ele vem com a justiça dele. E aí as coisas serão acrescentadas, né? Então, eu sei que é difícil.
Eu não costumo falar que isso é fácil. Não é fácil para a vida de ninguém. Mas essa é a forma correta a quem a gente deve conduzir. E orar constantemente, buscar a palavra, falar com Deus, ler a Bíblia, porque aí ele fala conosco e ele vai sim fazer com que a gente entenda o que é melhor fazer. Quando estiver doendo, chore. Quando estiver doendo, diga: eu não aguento mais, Senhor, e ele vai fazer aquilo que é correto. Vamos lá, Saulo responde. Eu, particularmente, tenho a sensação que oscilamos muito. Tem dia que nós sentimos super crentes e conseguimos nos manter firmes e fiéis. Mas tem dias que fazer o mínimo, é muito difícil. Mas graças a Deus temos a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, mesmo não merecendo. Somos justificados. O mais importante de tudo é nunca desistir ou parar no meio do caminho, pois Cristo é o alvo. E aí Léo vem respondendo: isso, irmão, desistir para a gente não pode ser opção. Uma vez que a gente põe a mão no arado, não tire mais. E com certeza não somos iguais a Cristo, somos seguidores. Devemos entender que precisamos carregar nossa cruz e seguir. Mas vai ter altos e baixos durante a caminhada. Vai ter dia de deserto, mas vai ter dia de terra prometida. Vai ter dia de tempestade, mas depois vai ter dia de calmaria. Vai ter dia de vale de ossos secos, mas vai ter dia de casamento com água virando vinho durante a festa. No capítulo 16 de João, o Senhor Jesus fala sobre várias coisas e no final ele diz: eu falo essas coisas para vocês, para que saibam, no mundo haverá aflições. Vai ter luta todo dia, uma mais leve e outras mais pesadas. Mas também temos que entender e compreender que o mesmo Jesus disse: ele venceu o mundo e que nós precisamos ter bom ânimo, não ânimo nas nossas forças, mas no triunfo dele sobre toda dor, sofrimentos, angústias e aflições. Cara, não tem como você não amar um grupo como esse, né? Não tem como não amar. Não tem como. E aí, Rogério fala sobre algo interessante. Rapaz, interessante essa pergunta. E aí, na resposta, mas há um princípio de resposta para isso em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso aqui fala sobre o pecado, né? A gente sabe a diferença entre iniquidade, transgressão e pecado. Quando Paulo fala isso, um dos discípulos que mais abriram igreja, que mais exortou, que mais disciplinou, que mais colocou ali a forma que deveríamos fazer para que não saiamos da presença do Senhor, que o Espírito Santo habite em nós o tempo todo. Ele mesmo fala aqui durante esse vídeo, Paulo fala que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu já estou fazendo. Mas era um homem que vivia em oração, que vivia disciplinando, e isso fazia com que a gente, quando a gente ministra para alguém, a palavra diz que primeiro a gente foi ministrado. Com certeza algum de vocês já se pegou, eu me peguei várias vezes dizendo: meu Deus, como é que eu estou passando por essa luta e o Senhor me coloca diante da luta de alguém igual a minha? Na verdade é porque Deus está precisando do nosso crescimento. E com isso a gente é ministrado para ministrar a dor em outra pessoa. Quantas vezes alguém disse assim: meu Deus, eu pensei que a dor só estava em mim, que só estava doendo comigo, que só eu sentia aquilo, mas tem outras pessoas muito mais necessitadas, sentindo mais dores nisso do que eu. É porque ele está te ministrando para você ministrar na vida de alguém, né? Então aqui Rogério praticamente está dizendo: todos pecarão. É difícil, mas assim, não goste do pecado, não viva no pecado. Não ache que aquilo é normal, que é viável estar pecando. Não. Haverão dias difíceis, haverá um momento que você vai se chatear, se irar, mas você não vai dormir com aquilo, você não vai viver irado, né? Então, é muito interessante que a gente ore constantemente, né? Vigie e ore. Quando o irmão fala que chega um momento que a gente meio que não quer mais aquela pessoa do nosso lado que que pecou contra a gente, fez a gente se irar,
por várias vezes consecutivas. E aí, quando entra a questão do vigiar e orar, eu costumo entender que quando eu. Não é que eu não queira mais aquela pessoa, isso também já foi levantado em tese algumas perguntas sobre isso, e que a gente fala sobre essa situação de querer estar do lado dessa pessoa. Eu não creio que isso seja viável se caso você coloque na sua cabeça a situação de vigiar, e o vigiar nessa situação é meio que, ó, eu posso ajudar essa pessoa, mas eu prefiro que ela se mantenha distante porque meio que não está entrando. Eu também não vou dizer que essa pessoa está errada não, viu? Porque lembra o que Jesus fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porém, se não quer aceitar, tire a poeira do seu corpo e vá para outro lugar, vá falar com outra pessoa, né? Ele não está dizendo aqui só bata na porta de um rico, só bata na porta de um pobre, todos. Ide pregar o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Então, assim, se aquele lugar que você bateu, você tentou falar, lhe repudiou, lhe discriminou, te viu na rua, fez de novo, te viu na rua, fez de novo, esqueça, ore por ela e siga seu caminho. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, digno de toda honra, glória e louvor. Eu vou orar, Senhor, em primeiro lugar, sobre a minha vida. Te agradeço, Senhor, muito pelo grupo que eu faço parte, pelos grupos que eu faço parte. Eu oro não só por esse grupo, mas pelo meu grupo da CD, pelo meu grupo dos cursos, Senhor, que falam da Tua palavra, que me faz compreender, que me faz te buscar, que me faz entender que há diferença nas pessoas, Senhor. Te dizer que eu amo estar com essas pessoas. Derrama o Teu sangue, Senhor, imolado na cruz, que nos deu a salvação. Leva todos os nossos pecados aos pés da cruz. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, pelos familiares deles também, porque uma hora, Senhor, em que ele tira seus 15 minutinhos para estar falando, Senhor, expondo o pensamento que ele tem sobre a Tua palavra. E eu tenho certeza que nesse instante, Senhor, o Senhor está se alegrando no céu. Imagina, Senhor, quando essas pessoas, Pai, que todos do mundo, 8 bilhões, quase 9 bilhões de pessoas nesse instante estivessem orando. Se esse grupo, Senhor, 1, 2 homens, 2, 3 mulheres estivessem orando, o Senhor não erraria uma voz. Isso é amor que dói. O Senhor tem um controle de tudo, Senhor. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê força a esses homens e mulheres, Pai, para continuar te servindo. Uma vez que nós colocamos a mão no arado, que a gente não largue mais. Que o Senhor faça a gente entender, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor falou, Pai, que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos de bom ânimo, pois o Senhor estaria conosco a todo instante. Desde já te agradeço por tudo, te agradeço pela vida de Danilo, meu Deus, que agora ganhei um presente, Senhor, tudo em volta do canal. E eu voltei a gravar porque quando ele disse, Senhor, estou te mandando um presente, imediatamente eu falei com o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se for algo para o canal, Senhor, eu vou voltar a gravar. O Senhor vai me permitir, Senhor. Eu vou te garantir isso. Pois eu estou fazendo isso pelo amor que eu tenho ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrame sorte de bênçãos para essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que vão, Senhor, mandar nos grupos, Senhor, para que os seus familiares venham ouvir e engrandecer-se, Senhor, nas tuas palavras, pois nós aqui, Senhor, não somos nada se o Senhor não estivesse conosco. Não seríamos nada se o Senhor não mandasse seu único filho para morrer por nós. Ó Espírito Santo, trabalha nas nossas vidas. Eu não sei que horário esse vídeo vai ser lançado, mas se ainda for esta noite, Senhor, de quarta-feira, que todos, Senhor, sintam o Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na hora do seu descanso. Desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.